Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui, começando o nosso estudo, Caminho, Verdade e Vida. Mais uma noite, graças a Deus. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 88. E, para iniciar, vamos fazer a nossa prece de abertura. Sou eu mesmo, hoje eu estou em todas, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus e agradecer a Ele, agradecer ao nosso Pai por todos os ensinamentos que Ele nos deixou aqui através do nosso Mestre Jesus, né? Que possamos ser seus seguidores e praticantes de todos os ensinos que estamos aqui recebendo. Que esse estudo que hoje estaremos apresentando possa atingir corações, né? E cada vez mais que seja uma boa semeadura para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então eu vou colocar aqui na tela, tá, o estudo de hoje, que é o 88. Só um segundinho. Todos vendo? Sim. O capítulo 88, Velar com Jesus. E inicia assim, com o texto da passagem de Mateus. E, voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes velar comigo? Né? Então, Mateus, capítulo 26, versículo 40. Esse versículo, eu vou dar uma pequena palavrinha sobre ele. Essa é uma passagem que antecede a captura de Jesus, né, pelos romanos, antes dele ser preso. Jesus estava com os seus discípulos em uma cidade, que eu esqueci o nome agora, que ela é o nome estranho, agora não me vem à cabeça, né? E ele quis fazer uma oração lá, se conectar com Deus, que ele estava muito angustiado. Então, ele chamou Pedro e os dois filhos de Zebedeu, né? Que é Tiago e João, para irem com eles. Os outros ficaram, né, nessa cidade, e eles foram mais à frente com Jesus. E Jesus estava muito angustiado porque ele já pressentiu o que iria acontecer com ele, já sabia o que iria acontecer, não é? Essa questão dele ser preso e tudo mais. Então, mas ele pediu se conectar com Deus e pediu aos seus discípulos que ficassem em vigília com ele, velando lá com ele, né? E ele foi falar com o pai, né? Ele até pediu que ele estava se sentindo muito angustiado, né? E que tirasse desse cálice dele, livrai-me desse cálice amargo, mas, né, como ele corrige aqui, mas que não seja a minha, mas sim a sua vontade ser feita. Pediu assim ao pai, né? Embora ele estivesse angustiado, mas aquilo tinha que ser a vontade do nosso pai, né? E não a de Jesus. Só um instantinho. Cadê o outro óculos? Vou enxergar com aqui. Agora sim, estou enxergando. E quando ele voltou, ele encontrou Pedro e o Tiago e João dormindo. Aí veio essa frase que ele fala, né? Dirigiu-se a Pedro, mas, na verdade, era para todos, não é? Então, nem uma hora pudeste velar comigo, né? Nesse sentido de velar, que ele quer dizer o que é estar em oração, porque a questão da oração ela é uma coisa muito pessoal, mas quanto mais pessoas ficarem na sintonia, melhor, não é? Por isso que existe aquele horário do Ângelus, que todos comungam num só pensamento. Isso tem uma força, uma energia muito forte, muito poderosa. A prece é muito poderosa. E quando ela é coletiva, mais ainda. Então, ele chamou a atenção deles com relação a isso, porque ele estava em oração e precisava que eles ficassem ali, né, na mesma sintonia, eles dormiram, né, por questões ali que não vem ao caso a gente
ficar se estendendo, né? Mas é sobre esse temazinho aqui que nós vamos falar sobre isso, que Emmanuel, né, vai nos esclarecer. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Posso continuar, então? Então, vamos lá. Então, tá. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que, em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes da própria obrigação. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. Então, o que isso quer dizer? Nós vamos sempre fazer a interpretação de Emmanuel, não é? Com relação a isso. Ele fala assim, primeiro, quando Jesus veio nos acordar, claro, né? Jesus veio pregar a boa nova, né? Para dar um despertar à humanidade, né? Para sairmos daquela primitividade, né? Que nós tínhamos que começar a evoluir, a amar ao próximo, né? A ter essa comungar essa coisa mais com Deus, né? E tudo mais. Então, o que ele diz aqui, né? Que quando ele pediu para o testemunho, ele fala assim, não convidou seguidores tímidos, mas sim os seus discípulos. São aqueles conscientes da própria obrigação, como ele diz mesmo. Os seus discípulos, e nós também somos discípulos de Cristo, somos seres conscientes, né, vamos dizer, das obrigações que temos para com Jesus, para com Deus, para conosco mesmo, não é? Só que acontece, assim como os discípulos, nós também, em muitas situações, dormimos, né? Dormimos, o que quer dizer isso no sentido, né? Não é que é dormir vamos dormir, deitar na cama e dormir, né? Mas nós vivemos esquecidos, na verdade, da divindade de Jesus, de seguir seus mandamentos, de seguir a doutrina, né? De lembrar da presença de Deus em nós. E isso é dormir. A pessoa que só vive na sua rotina do dia a dia e não se preocupa com as coisas fora do plano material, que acontece com muito de nós. Só que nós não somos mais aqueles que estão que ele fala aqui, seguidores tímidos, não é? Nós somos aqueles que já temos consciência, pelo menos estamos no caminho, né? Nós já temos a consciência desperta, nós já conhecemos o Evangelho, podemos não compreendê-lo ainda em toda a sua, né, todo o seu potencial, mas estamos aqui tentando. E o que nos falta? Realmente é colocar esse caminho em prática, é ficar velar, que ele fala é ficar atento, acordar no pensamento, dedicar um pouco do nosso tempo à parte espiritual e não só à material, não é? É isso? Alguém quer falar? Isso mesmo, é isso mesmo. Não é? Aninha? Para não ficar vigilante, né? Senão você fica vivendo só o exterior, o seu exterior, o exterior da vida, e você não apreende oportunidades que você pode crescer e ajudar o outro a crescer também, né? Né? No sentido do amor ao próximo, do perdão, esses sentimentos todos bons, né? Exatamente. Além do mais, já tem 2022 anos, né? É isso mesmo. E fica se achando, fica se achando o maior e girando em torno do próprio umbigo, se sentindo maravilhoso. Tem nada a ver, né? Por isso tem que ter cuidado com isso. Exatamente. É muito tempo, né? É muito tempo para dizer, né? Que nem está lá na frase, perdoe-me aí, não sabe o que estão fazendo. Pô, mas já é muito tempo, né? Já passou por muito tempo já, 2000 anos. Nós somos os trabalhadores da última hora, né? Nós já temos que estar mais do que, né, espertos aqui com relação a isso.
né? Temos que acordar com relação a isso, não é? Bom, pelo menos a gente já está nesse caminho, né? Estudando o Espiritismo, fazendo o Zoom, aplicando o que se aprende de acordo com a nossa condição, né? No dia a dia, aí, primeiro para a gente, né? Que é mais difícil, depois para os outros, né? Porque é muito fácil apontar o defeito alheio, mas não olhar para si, né? É mais difícil. Mas aos trancos e barrancos a gente já está melhor do que há 20, 40 anos atrás, né? Não tenha dúvida. Agora, é que eu falo brincando, né? A gente já está no mundo de provas e expiações. Lembra lá atrás que a gente estava lá no Uga Uga? Verdade. Mas ainda estamos bem atrasados, né? Éramos para estar mais evoluídos, porque, como você falou, 2022 anos após o advento do Cristo, e ainda existem muitas situações de primitividade em nós. Ainda existem muito machismo, né? O feminicídio, existem ainda muitas barbáries que não eram para existir mais, né? Graças a Deus, embora não pareça, existem muito mais trabalhadores do bem do que para o mal. É porque a gente ouve muito falar do mal, mas nós sabemos, e isso já está comprovado, que existem muito mais trabalhadores do bem. Graças a Deus, né? Então, quer dizer, nós estamos caminhando. Isso é um bom sinal. E os próprios que ainda estão no mal, eles escutam muita coisa do bem. É porque agora fala-se abertamente com a internet, então toda hora você vê um vídeo, vê um documentário, enfim. Então, eles também estão escutando coisas, estão ouvindo coisas, né? Eu reparo no diálogo das pessoas mais simples, que são um pouco mal alfabetizadas, mas elas falam uma porção de coisas que há 40 anos eu não escutava, eu não ouvia. Entendeu? Então, as mães preocupadas, às vezes, que a criança está ansiosa, não dormiu direito, enfim, preocupadas com o lado também da cabeça da criança, estão muito mais conscientes agora. Né? É verdade. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode seguir? Pode seguir. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Nós sabemos que Jesus continua, né? Ele fala que em esforço incessante. Ele continua trabalhando e investindo em nós, né? Para que nós possamos progredir, né? E ele está sempre, ele fala que convocando cooperadores devotados, a colaboração necessária, né? Sempre tem, né? Aparece um ou outro, uma alma boa aí para nos salvar de alguma situação, não é? E ele está sempre chamando, os chamados a nós mesmos, não é? Não digo assim, não é falar por pretensão de nada, né? Mas como o Flávio até falou, o fato de nós estarmos aqui reunidos, né, comentando o Evangelho, uma passagem evangélica, isso é um tempo que nós dedicamos. É o tempo nosso que não está focado na nossa vidinha material da Terra. Nós estamos aqui com o propósito de quê? De nos esclarecer e esclarecer aqueles que possam chegar aos ouvidos, não é? Então, isso é um trabalho de cooperação, de ajuda, né, que o Cristo espera de nós. Até mais que isso, mas já é alguma coisa. Né? A gente consegue atingir mais pessoas hoje com a internet, né, com os vídeos. Isso é muito bom. Então, está ali. Aí a pessoa diz assim, eu não tive como. Isso não tem mais, não tive acesso. Tem. Hoje em dia, quase todo mundo tem internet. Tem vídeos aí no YouTube beça. Tem muitos palestrantes excelentes, não é? Nós sabemos. Então, só não dedica uma horinha do seu tempo porque não quer, né? Ouvir um vídeo, não é? Porque aí a pessoa não tem tempo. Como que não tem tempo? Até tomando banho a gente pode ouvir,
né? Não precisa ficar olhando a cara do palestrante, né? Na condução você pode Um ver, né? fonezinho, na Muita caminhada, coisa. na academia, em vez de ficar escutando aquelas músicas, pô, 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 pô. É, Vai ouvindo, é. vai ouvindo os vídeos. Ah, isso é verdade. Tem É muitas famílias. Oi, Flávio? Aquilo que eu falei da outra vez. Essa oportunidade, por ser algo instrutivo, algo que faz a gente crescer, as companhias que vêm a se juntar a gente são pessoas, são companhias, né, espíritos, no caso, são espíritos interessados ao aprendizado, à evolução, ao desenvolvimento. Exatamente. Entendeu? Então, você tem companhias agradáveis com você. Por exemplo, a gente está fazendo Zoom agora aqui. Quantos espíritos não estão próximos a gente aqui, junto com a gente, aprendendo esse capítulo, né? Dialogando entre eles, né? Porque eu, pelo menos, não consigo escutá-los nem vê-los, né? Mas, de repente, eles estão dialogando entre eles do que a gente está fazendo aqui materialmente, entendeu? E fazendo com que eles cresçam, com que eles aprendam. Também isso é importante. Claro. Exatamente. Isso mesmo. Né? Fala, Aninha. Né? É o que Cristo falou, né? Onde tiver duas ou mais pessoas falando em meu nome, lá eu estarei, né? Exatamente. Aí estarei, exatamente. Mas também, por outro lado, alertam sobre o perigo dos falsos profetas, né? Porque há espíritos que vêm há pessoas, né? que não são bem intencionadas, então vêm falando no Cristo, mas para usar, né? se servir do outro, né? Explorar. E é preciso também a gente prestar muita atenção nisso, ou para se promover, né? Isso. A gente precisa também ter atenção com isso, importante. Exatamente. Outro dia eu assisti um vídeo, por acaso, assim, mexendo no celular, às vezes vem alguma coisa da YouTube, alguma coisa assim, né? E era um palestrante falando da quantidade de espíritos duríssimos que nós aqui, que estamos procurando melhorar, não temos a menor ideia da dureza de alma de espíritos que eles não sentem a dor do outro, por isso que matam, por isso que esfolam, como lá na Ucrânia, né, matando quem não tem nada a ver com a briga, né, as crianças e tudo. Então, disse que há uma quantidade enorme ainda ligado à terra desses espíritos e que não permitem, né, que eles reencarnem em grandes quantidades, porque senão eles vão destruir aqui a terra. Então, eles reencarnam assim, aqui um, aqui outro, e mesmo assim já fazem uma confusão danada. Né? Então, ele falou sobre isso exatamente. Que são de uma ruindade, mas uma brutalidade. Eles não sentem a dor do outro. Então, mata, esfola, faz o que quer. Eles estão vindo para ter mais uma oportunidade, ver se consegue se derreter com relação a isso. Se não tiver, se nessa existência, né, ainda não forem tocados, eles vão ter que, infelizmente, eles vão ter que ir para um planeta inferior, né, para poder aprender mais. Mas ainda estão aqui na chance, ainda está tendo essa oportunidade para eles, não é? É assim que o que me chamou mais atenção é essa observação. Deus não deixa eles encarnarem em grande quantidade, senão eles vão contaminar o mundo, vão acabar com o mundo. Coisa impressionante. Eu nunca tinha ouvido uma coisa assim. Agora, a gente está escutando muita coisa. Eles também estão falando muito, porque a gente está mais pronto para ouvir também. Até porque, né, Dorô, o planeta não comporta mais esse tipo de não, energia. A própria vibração energética do planeta ela já está se elevando. Então, não tem como colocar esses espíritos aquecidos de uma vez. E a gente fica num sofrimento, né, quando vê aquelas coisas. Meu Deus, que horror! Né? Não é legal, não. Isso não é bom, não. Né? Todos merecem uma chance, né? Sim, mas
Tem que tomar cuidado também, né? Não é? Vamos continuar? Vamos, sim, vamos. Então, aí aqui fala, continua aqui. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes, mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Né? Quer dizer, Jesus, claro, ele não vai dar... nós sabemos, né? Sempre essa frase que é muito conhecida e nós sabemos que é verdade, que Deus nunca nos dá um fardo maior do que aquele que possamos suportar. Isso. Então, Isso é verdade. essas tarefas que Jesus espera de nós são aquelas que ele sabe que nós temos condição de fazer, realizar, né? Então, mas o que falta ainda? É o despertar, é a nossa vigília, né? Mantermos em vigília, para não adormecer, não nos esquecer dessas coisas de Deus que Jesus deixou, né? E se cuidar muito mais da nossa parte material. É isso que nós não devemos esquecer, né? Isso mesmo. Alguém quer comentar alguma coisa mais? Vamos continuar. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos e a observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquece-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de 1 hora, né? Aqui Emmanuel faz essa simbologia aqui dessa hora, né? Porque o que é 1 hora na eternidade, né? A nossa existência aqui de anos para lá, no mundo espiritual, é totalmente diversa, né? Então, quer dizer, aqui, o que ele diz aqui primeiro, as pessoas esquecem do que nós somos portadores, né? Do que são portadores, se inquietam com a execução dos seus próprios desejos, esquecem, né? Que tem, né, contas, né, assuntos mais ainda que seriam, vamos dizer assim, mais perenes do que o próprio corpo físico oferece para nós. O nosso corpo físico, ele perece. E tudo que a gente faz aqui na Terra também, ele cai no esquecimento. O que fica realmente são os nossos valores, a nossa consciência, né? Desperta. E tudo que nós fazemos para o bem. São os verdadeiros valores, né? Que devem ficar conosco. Então, é aquela coisa, esquece que a vida é a eternidade, que a existência terrestre não passa de 1 hora. Né? O que ele colocou aqui 1 hora como se fosse uma vida inteira. A nossa vida aqui, na parte espiritual, é como se fosse 1 hora lá. E nós temos uma vida inteira aqui. Né? E mesmo assim, a gente não consegue dedicar um pouco do tempo, né? Nem que seja 1 hora da nossa vida terrestre, para os assuntos de Deus. Fica esquecido para muitas pessoas. Né? E no mundo espiritual, então, nossa vida aqui de décadas e décadas equivale a 1 hora. E a gente não consegue... Quer dizer, isso mesmo. Um minutinho para eles, a nossa hora, por exemplo, né? Alguém quer falar alguma coisa? E você está colocando de décadas, né? E tem gente que não consegue nem chegar às décadas, né? Assim, morre antes por algum motivo, desencarna antes por algum motivo, né? E nós somos sempre... nós somos crianças espirituais, né?
em comparação à eternidade, né, ao crescimento, né, primeiro que nós somos criança dos dois motivos. Nós estamos no início de uma evolução, né, vamos botar assim, de um crescimento. Então, já passada, nós estamos lá no primário, vamos colocar assim para entender melhor. Depois vai passar lá para o fundamental, né, faculdade, assim vai. Então, nós estamos ainda, como mundo de provas e expiações, no segundo plano, né? O primeiro plano é o mundo primitivo, nós estamos no segundo. Vamos botar aí que a gente está no nível, no primário lá, como é que é agora? Eu não sei. Segunda série, né? Até a gente chegar lá, dentro do contexto humano que a gente conhece, a gente chegar lá PhD, né, que é o último estágio, né, mestrado, doutorado, PhD, né, pode ser o último estágio da evolução lá no mundo celeste de todos os cristos planetários, seja PhD. Oh, Nossa Senhora, como é que a gente está? Alana. Além de crianças, nós somos crianças, né? Que a gente não aceita, né? As situações, a gente ainda quer o nosso bel prazer, né? A gente ainda quer, nós ainda somos imediatistas, né? A gente acha que tem que ser na hora que a gente quer e a gente não quer ter o tempo de esperar. Ainda, além de sermos crianças, ainda temos a birra ainda. Uhum. Ainda somos de se revoltar, de ficar chateado. Pirracento. Nós somos pirracentos. É verdade. O ser humano ainda tem muita prepotência, muita arrogância, né? Ainda se acha muito superior e não sabe que nós somos apenas um grãozinho de areia, numa imensidão de um mar. Né? Isso é verdade. Mas isso é verdade. Ainda tem o ser humano precisa aprender a sua insignificância para poder realmente assim seguir, aprender um pouco mais com Deus, sabe? Das coisas de Deus. A nossa morada, o planeta Terra, se você colocar ele em comparação no sistema solar, é insignificante, é um pontinho, a cabeça de um alfinete em relação aos outros planetas. É um troço absurdo, é um absurdo. E a gente ainda acha que nós somos os maiorais. Então, vamos continuar. Não, esse não, peguei errado. Esse não, esse aqui. Está em vista errado. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? Né? Quer dizer, aqui está assim, nós, os trabalhadores, despertando, né, dessa nossa realidade espiritual, na verdade, assim, quando despertamos no mundo espiritual, caímos em si com a nossa, da realidade nossa, né, como ser espiritual, aí aquele obreiro distraído, aí a gente chora, né, diante do sofrimento, que fala do látego, o sofrimento, o silício da consciência, que a consciência ela está lá, olha, batendo na gente, querendo, acorda, você tem que fazer. A consciência é aquele sininho, aquele despertar, ele está diuturnamente te chamando para você voltar aos seus passos, reconhecer seus passos, né? Acertar seus caminhos, né? E aí ele está lá distraído durante a vida. Quando chega na pátria,
percebe o que ele fez, o que ele deixou de fazer, na verdade, né? E lembra dessas palavras. Nem uma hora. Jesus não está pedindo para a gente ficar lá na ladainha eterna, né? Pedindo eternamente. Ele quer pelo menos um tempo, um pouco de que seja, né? De oração, de dedicação, né? A questão espiritual, né? É numa caridade, na benevolência, é numa leitura edificante, é numa prece que a gente dirige em intenção a alguém. Tudo isso é uma questão que nós podemos fazer, não toma muito do tempo, mas é algo que bom e é o que Deus espera de nós, né? Teve um dia lá na Rádio Rio de Janeiro, que naquele Conversando com os Ouvintes, né? O programa acho que é meio-dia, mais ou menos. Aí a ouvinte lá falou com ele lá que não tinha tempo para ler um livro. O pai falou assim, não tem problema, a senhora pelo menos leia um parágrafo. Se não conseguir... mas eu não tenho tempo. Olha só, se a senhora não conseguir ler uma página por dia, leia um parágrafo. Um parágrafo. Com o tempo, né? Você vai ler 2 parágrafos, 3, daqui a pouco está lendo uma página, daqui a pouco você... Então, já que ela falou que ela falou que ela não tinha tempo, ao invés dele falar para ler uma folha, ele falou assim, leia um parágrafo. Aí não tem como desculpa, né? Não tem mais desculpa um parágrafo. Não tem como, por que não? A pessoa não para, às vezes, 1 hora para ver uma novela, para assistir um BBB, para... Não é? E como é que não tem tempo para ler ou para se dedicar tempo? Mas tem tempo para ver essas coisas, para ficar olhando a vida alheia, cuidando do alheio, entendeu? É uma questão de realmente a pessoa olhar para si mesmo, né? Quer dizer, é aquele despertar que ainda falta, não é? Em alguns. Não estão preparados ainda, infelizmente, mas já era para estar. Nós já éramos todos para estarmos, né, despertos, mas ainda tem muitas pessoas ainda na inconsciência ainda, infelizmente. O próprio planeta, né, a própria sociedade, o próprio sistema, né, vou botar de uma maneira geral, facilita o ser humano a desviar o caminho, né? Dar mais valor à matéria, aos bens, ao ter. Né? Então, massifica muito isso através das mídias, né? Através das rodas de amizade, né? Através das rodas dentro das universidades, faculdades, essas coisas dentro do colégio. De uma maneira em si, a sociedade em si, você vê que é difícil você encontrar, a não ser em canais religiosos sérios, como na Rádio Rio de Janeiro, através do YouTube, outros programas que tem dentro da própria rádio mesmo, né? Uma rádio que se dedique assim 24 horas à religiosidade, à espiritualidade. A Rádio Rio de Janeiro eu não estava pegando no meu rádio, que estava com problema. Aí eu passei para aquela LBV, né? Então, quando não tinha uma coisa, eu via outra, escutava outra, né? Então, são muito semelhantes a alguma coisa do espiritismo, entendeu? Então, a gente pegava um pouquinho daqui, um pouquinho dali, porque é aquilo que a gente comentou aqui, né? Você liga o rádio, deixa ele ligado, você não escutar, porque você tem seus compromissos, mas você está fazendo alguém escutar. Alguém vai se interessar em evoluir, em escutar, em aprender. E outra coisa, como você falou, né, Selma? Uma coisa é botar o tum-tum-tum-tum dentro de casa, outra coisa é botar uma rádio que faça a pessoa se instruir. As companhias vão ser mais agradáveis, entendeu? É isso que eu estou falando, tum-tum-tum-tum. Há muita mensagem, né? No momento espírita, eu tenho um amigo da época em que eu trabalhava no presídio, ele me manda todo dia várias mensagens e me manda também sempre uma gravação do Momento Espírita da Rádio Rio de Janeiro. Não, é do YouTube, acho que é um dos dois.
Mas tem mensagens importantíssimas ali. Uma delas que eu escutei ainda há pouco foi o que é a paz para Jesus? Não é a ausência das guerras, de matar, não é isso. É a paz interior, e vai falando, vai falando. É a construção do bem, porque você faz o bem, você tem uma satisfação, você vai criando um mundo de paz dentro de você, mais feliz. E é verdade, né? Então, muita mensagem, a gente recebe muita mensagem. É como estavam falando, não há como negar mais, não tem como negar, né? É verdade. Que o caminho é realmente seguir isso, sem precisar ficar fanático, nem beato, não é isso, não. Mas ser do bem, né? Ser uma pessoa do bem. É muito importante, sim, muito. O João pode até entender melhor, né? Porque eu vou falar da parte do futebol aqui. Lá atrás, nós demos o pontapé inicial e hoje já estamos fazendo a ligação com o ataque. Então, já estamos bem melhor, né? João? Já estamos fazendo a implementação do... Nós já estamos no minuto final, a sala vai fechar, tá? Vamos entrar novamente. Tá bom. Um pouquinho, tá bom? Tudo bem. Falou. Tudo bem.